sei lá. Tu falou do Infante Dom Henrique aí, e eu acho que se a gente for falar de Portugal, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, porque eu entendo menos ainda de Portugal do que o Peninha presume que eu entenda, que deve ser pouco. Agora, assim, tem uma coisa na história clássica portuguesa que eu acho muito interessante e que é algo que abre espaço para debate, né, Peninha? Eu não sei se isso tá determinado já pela historiografia portuguesa, que é a escola de Sagres, a escola de navegação criada pelo Infante Dom Henrique, que pode ter sido não criada. Isso é verdade ou não é verdade? Qual é que é? Não, é que sabe o que é? Quando se fala escola de Sagres, as pessoas, na sua profunda ignorância, tipo... Pensam na cerveja. Pensam na cerveja Sagres, que o Arthur teve a coragem de dizer que era ruim, passou a vida bebendo Brahma, passou a vida bebendo mijo. Não fala de marca, não fala de marcas, Peninha. Xinga. Não pode falar? Porque a gente não, mas, por exemplo, eu queria dizer que a Super Brahma e a Bock, Antártida são uma merda. Eu queria dizer que Brahma e Antártida são mijo engarrafado, mas se o Lehmann nos patrocinar, a gente passa a dizer que é boa. A gente bebe mijo. Por exemplo, eu nem gosto da Gruppen nem da KTO, mas, por exemplo, eu estou aqui o tempo inteiro, Gruppen. KTO. Porque eles me compraram. Então, se vocês quiserem, Lehmann, que, aliás, vê o meu canal, que é indicado pela Fundação João Paulo Lehmann, sei lá, como é que é o primeiro nome dele, eu passo a dizer que a Brahma... Né? Não basta indicar, né? Tem que tomar. Tem que mecenar. Aí eu não tomo. Tem que mecenar. Não adianta nada. Mecenas, venham, mecenas. Mas escola de Sagres. Escola de Sagres. É que assim, Peninha, eu li rapidamente sobre isso lá, e aí tu vai aumentando as arestas, né? Como tudo no mundo... Não existiu como um espaço físico, só isso que eu queria dizer. Não era um prédio, não era um colégio. Não tem o momento, não tem o processo. A gente, no episódio passado, contou uma história linda dos vikings, né? Adentrando no Canadá e, no caso, na época, América. A própria Amazônia. Exatamente. Então, tipo assim, como disse o Peninha, o mundo navega há muito tempo. Tem muitas histórias de grandes navegadores que passavam pela costa brasileira que botavam índios lá dentro das naus ou caravelas para os caras ajudarem eles. Ou seja, o homem sabe caravelar, nausear. Mas ninguém navegou como os portugueses. Não, mas eles copiaram muito dos italianos, que já faziam isso e dos árabes e dos árabes, também, né? Mapa judeu, claro que eles conseguiram se organizar também, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, com dinheiro lícito ou não. Teve uma organização, tanto que eles conquistaram o mundo, né? Eles foram para não, conquistaram, mas conquistaram e mas, melhoraram assim, a navegação. É um processo, né, lento, né, Arthur? Mas é um processo de aprendizado, de somatório, né? Sim. De pescadores que cada vez iam um pouquinho mais longe, contavam as histórias, vinham assim. Então, navegar é uma coisa... E de novas tecnologias também a respeito de Gruppen, porque foram os portugueses que introduziram as velas triangulares, né? Porque até então as melhores eram as velas nórdicas, que eram quadradas, né? E os portugueses chamavam de vela redonda, né? É muito engraçado de piada de português que a vela quadrangular era chamada de vela redonda, porque ela ficava bojuda, porque ela ficava com uma barriga, ficava arredondada com o vento, mas era a vela quadrada. E não permitia navegar contra o vento, né? E esses dias eu estava lendo sobre isso. Não essa, né? Essa não permitia. Eles dos portugueses, a vela latina que veio de Las Trinas, que quer dizer 3 lados. Era uma vela triangular com a qual você bordejava, né? Bordejar é que nem bordar. Vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. Prova de vela das Olimpíadas. É sempre na diagonal. E a triangular eu estava lendo hoje sobre isso, era mais fácil. Bom, vamos lá. Se tem vela, tem vento. Ou tem que ter, né? Se não tem vento, tu para, tu fica perdido. Então, se tem vela, tem vento, tem as correntes marítimas. E eu estava lendo hoje que era mais fácil na época, e ainda deve ser, ir do Maranhão à cidade do Porto, 6.600 quilômetros, quase 7.000 quilômetros, ou 6.000, sei lá, do que era na época, ainda, e do Maranhão a Salvador. Sim. Né? Porque ali tu vai ter que desrespeitar leis da natureza que eles tinham que respeitar na época para atravessar. É que ali no Maranhão se inicia o que os portugueses batizaram de costa leste-oeste, porque o vento soprava de leste para oeste. Então, quando você chegava nos Lençóis Maranhenses, além de ter um banco de corais horroroso chamado Parcel de Manuel Luiz,
que é um banco de corais de 300 metros de altura, onde tem mais de 200 navios naufragados. Você que está nos ouvindo, você que a tua ignorância é tão profunda quanto o Oceano Atlântico, ou talvez as Fossas Marianas, amplie o seu conhecimento. Vocês dois aí, ignorantes também, e botem no Google ali, Parcel de Manuel Luiz. São mais de 200 naufrágios. É um banco de corais de uma beleza extraordinária, que ficava exatamente num ponto da costa brasileira onde os ventos mudavam de direção. Então, você vinha da Europa e fazia a curva e era imediatamente jogado para o Caribe, assim, empurrado até o Caribe, porque... e o Caribe era espanhol e você era preso e morto lá, o português que chegava lá. Então, toda essa conquista do Maranhão e do Amazonas se deu muito tempo depois, que nem aqui no Rio Grande do Sul, que de Laguna, acho que eu já falei isso, né? De Laguna a Punta del Este, se estendia a maior costa retilínea do mundo. Sim. Mais de 1.000 quilômetros sem nenhum porto, nenhuma baía, nenhuma reentrância. O que explica o Gaúcho, o que explica o Rio Grande do Sul, o que explica o fato de Porto Alegre ter sido fundada em 1772, quando Salvador foi fundado em 1549. Portanto, Porto Alegre é 230 anos mais moça que Salvador por causa dessa questão náutica. Aí, quando você está no Maranhão e não quer vir para o Brasil, quer voltar para a Europa, essa mesma corrente te empurra e você vai para a Europa com muito mais facilidade. Só que daí não volta também, né? A volta é difícil. Mas existiu a escola de Sagres, Peninha? Não, a escola de Sagres existiu apenas no sentido de escola, no sentido de a escola platônica, a escola, diz aí alguma outra corrente, a escola humanista, a escola renascentista. É nesse sentido, escola no sentido de um grupo de pensamento numa mesma época. Então, quando a gente fala escola de Sagres, fica imaginando que é um prédio, né? E onde é que era o prédio? Não teve um prédio. A escola de Sagres é uma reunião, como o Potter falou, que se mistura no tempo e em vários conceitos distintos de indústria náutica, no sentido da madeira, do corte da madeira, quando é que cortava, tinha a lua certa para cortar. Sabe o que quer dizer madeira de lei? Que a gente diz até hoje, isso aqui é de madeira de lei. Sabe o que quer dizer madeira de lei? Madeira de lei quer dizer que é a madeira que não poderia ser derrubada. Tinha uma lei que impedia a derrubada dela. Isso você sabe como os brasileiros e portugueses sempre foram contra a lei. Quanto mais madeira de lei, mais rápido eles derrubavam aquela ali, né? Mas não nesse período aí, porque daí a lei era rígida, era uma punição muito séria para quem derrubasse carvalho, cedro e todas essas madeiras que serviam para aquela coisa. Daí tinha a questão das cartas náuticas, né, dos portulanos. Portulano é um mapa feito num couro de carneiro, sabe? Aí a cartografia, os instrumentos náuticos, o astrolábio, o sextante, tarará, né? Então, todas as táticas de técnicas de navegação eram estudadas profundamente, né, por cartógrafos judeus, por árabes, e portugueses também. Então, todos esses caras, o Infante atraiu para o reino e conversava com eles. Então, isso criou uma série de desenvolvimentos tecnológicos, quase nível Gruppen, era a ponta da tecnologia, que criou uma tendência que foi batizada muito tempo depois como Escola de Sagres. E quando a gente fala isso, fica imaginando um prédio com o Dom Henrique dando aula. Isso nunca aconteceu, isso nunca existiu. É que eu acho bonito isso aí, porque, na verdade, é o seguinte, né? É incrível, e é bem óbvio que eu vou falar, né? Mas, assim, vamos lá. É incrível como toda a história... ela é muito mal contada pra gente no início e apaixona poucos, Sim. Deveria apaixonar todo mundo, Sim. Porque a história é um acúmulo de coisas... Portugal foi o descobridor do mundo. Foi. Mas por um acúmulo de conhecimento, né, que vai do mais frágil... Não, eu usei muito a palavra errada. Que vai do mais pequenino pescador, né, até grandes mecenas ou grandes pensadores filhos da mãe, grandes conquistadores, né? E muita grana, porque Portugal foi invadir o mundo não porque tinha um tesão. Talvez os caras que comandavam, esses que dão nome a time, né, ou a ruas e colégios, Bartolomeu, Vasco, Pedro, né, Cristóvão e blá, 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 talvez esses tinham a picadura.
Esses estavam emocionados naquele... Eles realmente deviam sentir, porque devia ser um medo desgraçado também, né? Que talvez, Sim. né, Peninha, nem fosse tão medo assim. Porque era muita gente navegando, as histórias se cruzavam. Cada vez eles tinham mais... Cada vez que eles se jogavam ao mar, eles tinham mais certeza de que aquele mar não era tão... Ele podia, claro, ter as coisas do mar, uma onda gigante, né, um coral gigantesco, sei lá, que eles sabiam que existiam. Sim, e monstros marinhos que hoje está provado que existiam mesmo, que eram gigantes, né? Tudo existia, só que daí na imaginação era o Kraken, um polvo gigante, uma baleia, só que essas baleias gigantes existiam, esses polvos gigantes existiam, essas lulas gigantes existiam. E aí né? estavam aí os monstros, né? Claro, aí vão colocar